fez 27 anos em maio, né? Ele é um meia, ele joga também pelos lados, ele pode fazer outras funções. Ele seria o meia, tá? O meia. O cara para a função do Arrascaeta, para jogar ali, na posição do Arrascaeta, para revezar com ele, para disputar a posição com ele. Tem 27 anos, fez em maio. Eu acho uma idade boa. O jogador você faz um contrato de 5 anos, um cara de 27, ele vai jogar até os 32, ele vai jogar. Em condições normais vai jogar. Pode jogar num ótimo nível. Não é investimento para você vender, é jogador para você contar com ele. O Flamengo não está buscando jogador para investir, tinha que contratar o menino lá do Botafogo, lá o Álvaro Montoro, 18 anos. Para criar, investir e tentar vender. O Flamengo está tentando o quê? Jogadores que venham para agregar para ser campeão. Isso é importante frisar. O Flamengo vai vender jogador da base para fazer dinheiro. E essas contratações são para reforçar o time, né? E eu acho que pode ser interessante. O Flamengo, pelo que eu apurei, pode chegar a 10 milhões de euros. O Dinamo de Moscou pede 13. E o Flamengo vai esticar a corda. Ou seja, se não puder contar com ele no Mundial de Clubes, paciência. Vai negociar o tempo que for necessário. Eu acho correto. Frente, galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa apresentação do Jorginho. Cara, eu gostei da apresentação dele. Você vê no semblante dele, ele extremamente animado, energia boa, sorridente. Você vê que ele está motivado para iniciar essa trajetória dele com a camisa do Flamengo. Hoje, inclusive, ele teve o primeiro treino. O Flamengo divulgou fotos dele treinando no campo, correndo ao lado do técnico Felipe Luiz. E repito, não podemos normalizar essa contratação, porque é um baita reforço. Um jogador de nível Europa real, onde ele estava jogando. No Arsenal eu vejo muitos rivais, torcedores rivais debochando. Ah, tá vindo agora porque não tem mais espaço no Arsenal. Gente, ele teria espaço em várias outras grandes equipes do futebol europeu, mas optou pelo projeto do Flamengo. Ele até explicou isso, entende que nesse momento da carreira é o momento ideal, a hora certa para ele fazer esse movimento, se transferir para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E é um contrato longo também, né? 3 anos de contrato com um bom salário que ele vai ter aqui no Flamengo. E a apresentação dele, repito, foi muito boa, ele rindo bastante. E eu vou pegar aqui a principal declaração dele, pelo menos na minha opinião, porque quando ele foi questionado sobre posição e função que ele gosta de fazer em campo. E a resposta dele, que eu achei bem sincera, ele poderia ter enrolado, ter saído pela tangente. A resposta dele foi o seguinte: a posição em que me sinto mais confortável é como 5, ajudando na construção, na saída de bola, quebrando a pressão adversária e facilitando o jogo dos companheiros. Mas não tenho problema nenhum em atuar como segundo volante também. Fecha aspas. Por que eu falei isso aqui? Porque eu, por exemplo, imagino o Jorginho sendo titular ao lado do Pulgar. Mas quando ele diz que onde ele se sente mais confortável é a função de 5, que hoje é a do Pulgar, fica difícil para ele brigar por essa titularidade, porque hoje o Pulgar está jogando muita bola. Embora o Jorginho, no nível técnico dele, na plenitude, no prime dele, como a gente gosta de falar, eu acho que é um jogador mais completo que o Pulgar. Mas hoje, para mim, é inviável tirar o Pulgar do time. Eu acho que o Pulgar é titular absoluto na equipe do Flamengo. Então, mas ele falou também que pode jogar como segundo volante. Eu acho que ali seria o ideal para o Flamengo. Pulgar e Jorginho atuando juntos, com todo respeito ao De La Cruz. Gosto muito do De La Cruz, mas a parte física dele deixa a desejar em vários momentos. Entre aspas, ele deixa o Flamengo na mão. E o Jorginho chega... nunca teve problema físico, tá? Recentemente ele teve uma lesão, mas não foi culpa dele, acabou caindo de mau jeito. Mas questões físicas, musculares, dores em joelho, não é a do Jorginho não, só você pegar o histórico dele aí. Então, gostei da apresentação do Jorginho, que seja uma passagem dele pelo Flamengo de muito sucesso e conquistas. Vamos para a informação principal desse vídeo, que é sobre o Gerson. Hoje, mais cedo, eu achei que ia ter um dia mais tranquilo por não ter jogo do Flamengo. Estava eu fazendo a minha escada lá na academia, como eu gosto de fazer, meia horinha todo dia, por volta das 11 horas da manhã, e recebo uma informação importante. Olha, Gerson e Zenit já tem um acordo, base salarial, tempo de contrato. Aí eu, beleza, vou apurar. Entrei em contato com um dirigente do Zenit, tive a sorte dessa pessoa responder, e sempre me responde, não sei porquê, deve ir com a minha cara há muito tempo, sempre me responde, e ele falou: sim, é verdade, nós temos um acordo com os representantes do atleta, questão de salário já está tudo ajustado, tempo de contrato também já está tudo ajustado,
Agora resta a gente pagar a multa rescisória ao Flamengo. E quando a gente fala isso, resta, porque não precisa negociar com o Flamengo, é chegar e pagar a multa rescisória. O Flamengo acha que o Zenit não vai fazer isso, por ser um jogador de idade elevada para nível Europa, 28 anos, um jogador que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, teoricamente, isso é levado em consideração também. E também o Flamengo achava que o Gerson não fosse aceitar por ser um futebol, digamos assim, que ele irá se esconder, tal como aconteceu com o Luiz Henrique, atacante que estava aqui no Botafogo, foi para o Zenit. O Flamengo achava que o Gerson não fosse topar, mas o Zenit confirma que já tem um acordo com os representantes do Gerson, inclusive na apuração junto a pessoas que representam o Gerson, eles também confirmam que de fato há um negócio bem avançado. E eu soube também que o Zenit tentou parcelar a multa rescisória. O valor da multa rescisória é 25 milhões de euros. Hoje, na cotação, dá em torno de 158 milhões de reais. O Zenit tentou parcelar. E o Flamengo, através do presidente BAP, virou para o Zenit e falou: esquece, não tem isso de parcelar. Vocês querem levar? Beleza, vocês vão ter que pagar à vista, valor integral à vista, no cash, como está em contrato entre Flamengo e Gerson, que a multa rescisória tem que ser paga à vista. Então, de fato, já tem um acordo entre as duas partes. Agora resta saber se o Zenit irá pagar a multa rescisória ou não, porque pagando a multa rescisória, o Flamengo nada pode fazer e, entre aspas, vai perder o jogador por 25 milhões de euros. O Flamengo apenas aguarda, não tem muito o que fazer, não tem isso de negociação. Eu agora... e só mais um detalhe que é bem importante. O salário oferecido pelo Zenit ao Gerson é 3 vezes maior ao que ele recebe atualmente depois da renovação de contrato com o Flamengo. Então, eu diria, se eu tivesse que chutar aqui, eu confesso para vocês que eu não sei o valor exato do Gerson atualmente no Flamengo, de salário. Mas se eu tivesse que chutar, o Gerson indo para o Zenit, ele não vai ganhar menos de 3 milhões e meio de reais por mês. Duvido. Fora as bonificações aí por jogo, meta por gol, que com certeza os russos pagam muito bem, obrigado, tanto é que por conta disso que os clubes, que os jogadores acabam aceitando ir para o Zenit. Agora eu vou dar minha opinião. Gente, na boa, eu estou cansado desse lero-lero, desse papinho chato, toda janela de transferência. Porque o Gerson pensa em sair. Porque o Marcão tá falando que o Gerson ganha pouco, não sei o quê. Na boa, ele quer ir, vá. Eu sou um cara, eu falando como torcedor agora, eu sou um cara que eu gosto muito do Gerson. Para mim o Gerson joga muita bola, para mim ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, de verdade. Agora, toda janela de transferência é esse zum. Porque isso, porque tem proposta, porque pode sair a qualquer momento. Gente, isso é muito chato. Gerson aceitou a proposta. Mas não é o Gerson, é o pai dele. Então o Gerson que vire para o pai dele e fala assim: pai, para com isso, porque eu não quero sair do Flamengo. Porque não dá. Mas é o pai dele. Gente, fazendo uma comparação aqui rapidamente, é igual o Neymar e o pai. Cara, o Neymar pai faz aquilo tudo porque o Neymar filho permite. Se o Marcão faz isso tudo, é porque o Gerson permite. É porque o Gerson está ciente. Não dá pra gente, entre aspas, ficar aceitando porque é uma atitude do pai. Não, o pai dele é um dos representantes também. Então o Gerson que vire para o pai dele e fale: cara, para com isso, porque eu quero ficar no Flamengo. Ou não, ou chega e fala: beleza, eu quero ir. E vai, então. Porque toda janela de transferência é isso. É muito chato. O Flamengo acabou de renovar o contrato com ele. Aí ele vai lá, aceita um contrato do Zenit. Cara, o Flamengo renovou tem, 3, 4 meses atrás. Não tem nem 6 meses, pô. É muito chato isso. Isso atrapalha o ambiente do Flamengo. Hoje, na entrevista coletiva do Jorginho, o José Boto teve que, entre aspas, fazer uma graça sobre esse assunto, jogando uma indireta. Provavelmente para o pai do Gerson, ou até mesmo para o Gerson. Porque isso é muito chato. Se o Gerson aceitou a proposta do Zenit, então vai. Cara, o Flamengo passa. O Flamengo passa. O Flamengo fica, o Gerson passa. O Gerson não é maior que o Flamengo. É um jogador extremamente importante, nível seleção brasileira, tanto é que está lá na seleção brasileira. Agora, se ele aceitou de fato a proposta, que vá então.
que o Zenit pague a multa rescisória e leve o Gerson. Vai fazer muita falta? Vai. Mas eu quero saber qual outro clube, ou o próprio Flamengo, que vai conseguir vender um jogador de 28 anos, meia, que não decide jogo, isso precisa ser dito. Ele não tem números que comprovem que ele decide jogo. E quando eu falo decide jogo, é tipo a Arrascaeta, que faz tantos gols por ano, tipo o Pedro, que faz tantos gols por ano. É um jogador muito importante para o meio de campo do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas qual outro jogador de 28 anos o Flamengo ou qualquer outro clube vai conseguir vender, entre aspas, por 160 milhões de reais, que é o valor atual pela cotação do dia hoje? Nenhum. Então eu tô cansado desse lero-lero, desse disse-me-disse em toda a janela de transferência envolvendo o Gerson. Quer ir? Vá. Agora, não fica nessa enrolação a todo momento, sendo que acabou de renovar o contrato. O Flamengo está em conversas avançadas para repatriar o volante William Arão, que atualmente está sem clube. A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Junior, que afirma que a negociação é considerada fácil, já que o jogador está livre no mercado e vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao clube carioca. William Arão teve uma passagem marcante pelo Flamengo, com momentos de destaque e outros de instabilidade, mas acumulou títulos importantes e conhece bem a estrutura do clube. A diretoria avalia que ele pode ser uma solução imediata para a função de primeiro volante, posição em que o técnico Felipe Luiz não conta hoje com uma peça de reposição direta para Eric Pulgar. Além disso, Gerson está de saída do Flamengo e o Flamengo perderia mais um volante. Além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mira a montagem de um elenco mais robusto para disputar o Super Mundial de Clubes e outras competições em 2025. Arão, por sua versatilidade, também pode atuar como zagueiro, o que agrada à comissão técnica. Felipe Luiz tem boa relação com o jogador e entende que ele se encaixaria bem no modelo de jogo que vem sendo implantado. Outro fator que pode acelerar o acerto é a boa relação de José Botu, dirigente do Flamengo, com os representantes de Arão. As conversas são positivas e há otimismo nos bastidores em relação a um desfecho rápido. A possível volta de William Arão, no entanto, divide opiniões entre os torcedores. Enquanto parte da torcida vê a contratação como um movimento seguro e sem custo, outros questionam a aposta em um jogador que já teve passagem anterior pelo clube. A decisão final deve ser tomada nos próximos dias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Arão vai ser um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!